Olá, que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Como vai? Tudo bem? É uma alegria poder estar aqui neste tempo solene da Páscoa e que chegamos à conclusão. 50 dias depois, os discípulos, no primeiro dia da semana, como vai dizer o Evangelho de hoje, mas nós, na igreja, liturgicamente, 50 dias depois, estamos celebrando hoje uma das grandes colunas da liturgia do ano, a festa de Pentecostes. Sejam bem-vindos à Palavra de Deus nesse domingo, o próximo dia que nós vamos celebrar o Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta festa solene de Pentecostes, nós temos duas grandes colunas dentro do tempo litúrgico: a Páscoa e o Pentecostes. Verdadeiramente são essas duas grandes colunas liturgicamente falando, no calendário litúrgico da nossa igreja. Hoje celebramos essa solenidade com o coração inquieto. Eu não sei o que você tem passado esses dias, mas certamente há alguns de nós que estamos sofrendo com angústia, com ansiedade, com a sensação de isolamento, de estar sozinhos, solitários, muitas vezes de estarmos abandonados. Que a palavra do Senhor hoje possa trazer alento ao nosso coração, como trouxe aos discípulos naquele momento. O Pentecostes é o grande renascimento da igreja. É o grande momento em que os discípulos são revestidos da força do alto. E Deus mesmo não dá a sua lei num monte, como aconteceu nos 10 mandamentos, lá no Monte Tabor. Hoje, nós somos acolhidos pelo próprio Pai, que nos enviou o seu Filho e hoje derrama o Espírito Santo. Na verdade, a nossa fé da igreja é trinitária. Recordamos o dia em que a comunidade dos discípulos foi revestida pela força do Espírito para ser a testemunha de Jesus em todos os dias, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. O Evangelho deve ser anunciado a todos os povos, línguas e nações. É esse o mandato que termina na experiência dos discípulos ao interior da vida com a comunidade, junto com os irmãos. Eles agora são revestidos de autoridade para levar a palavra. Hoje, Jesus se manifesta à comunidade mais uma vez. No Evangelho de São João, tudo o que aconteceu, a morte, a ressurreição e o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aconteceu no mesmo dia. Por isso que o Evangelho de hoje começa ao anoitecer do primeiro dia da semana. É claro que nós na igreja estendemos esse tempo por 50 dias. Pentecostes vem de 50 e aí a igreja liturgicamente celebra hoje, nesse domingo, o Pentecostes, a festa litúrgica. Mas o Pentecostes tem que ser todos os dias. A igreja reunida é sempre uma igreja que está marcada pela experiência do Espírito, porque é o mesmo Espírito que atrai e que congrega na unidade a comunhão dos filhos e filhas de Deus. Que você possa abrir o seu coração e as portas da sua vida para poder acolher essa mensagem desse domingo, a mensagem de paz que o ressuscitado traz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que não nos deixa
inquietos, uma paz que não nos deixa assustados, mas uma paz que traz alento ao nosso coração, uma paz que o mundo não pode dar. Os discípulos são fortalecidos na fé e cada um de nós, dentro das nossas comunidades pastorais, movimentos, dentro de toda a igreja, somos hoje chamados a enfrentar todas as circunstâncias e situações, até as perseguições, até a morte, por causa de Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Que nós possamos abraçar o Espírito Santo e ser morada do Espírito, porque um dia nós fomos sepultados na morte do Cristo pelo batismo, para renascer com Ele. O Pentecostes é esse renascimento. Que nós possamos renascer cada dia, depois de todos esses dias, esse tempo, esses meses de isolamento, que nós possamos ir pouco a pouco renovando e renascendo para uma vida nova que o Senhor está nos preparando. É assim que eu entendo que o Pentecostes deve acontecer todos os dias. Que nós possamos acolher o efeito pessoal e pascal do tempo da ressurreição, do tempo pascal. O Pentecostes é aquele que deve acontecer dentro de nós. Porque aqueles homens medrosos, tristes, abatidos, foram renovados e agraciados com a sua paz para ser também aqueles que vão testemunhar no mundo. E essa é a força do Pentecostes. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa divina, e é nele que nós possamos compreender a dimensão profunda da Trindade. O Pai, que é o amante, o Filho, que é o amado, e o Espírito Santo, que é o amor. O vínculo da perfeição do amor que nós já falávamos na semana passada. Hoje estamos celebrando esta memória fabulosa e tomara que seja cotidianamente a experiência dos nossos grupos pastorais e movimentos da nossa igreja. Como é que podemos perceber a presença amorosa do Espírito Santo no meio de nós? Nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa igreja, no nosso Papa, nos nossos padres, nos nossos bispos. A presença radiante, a presença da alegria, a presença de uma paz serena que transmite ao mundo perturbado, conturbado que vivemos hoje, uma serenidade. Confiemos todos no Senhor. Ele está conosco. Não nos abandona nunca. Não ficamos órfãos. O Pentecostes é a festa da unidade. A festa da unidade que contempla a diversidade dos dons e carismas. Olha que maravilha. Não somos todos iguais. Apesar de sermos todos diferentes, de pensarmos e rezarmos e fazermos e realizarmos e termos personalidades diferentes, o Espírito Santo pode nos congregar num único corpo, pela fé, pela esperança que depositamos em Cristo Jesus ressuscitado. A igreja nasce como comunidade do Espírito, como comunidade, lugar da morada e da ação do Espírito. Assim nasce a igreja. Nasce a igreja para ser luz do mundo. Nasce a igreja para ser a consolação dos povos em Jesus. Por isso, o Espírito Santo nos impele para a alteridade, para o encontro com o outro, para o despojar de nós mesmos e ir ao encontro dos demais. É assim a grande graça que esse tempo de Pentecostes quer realizar dentro do nosso coração. Toda a nossa tentação como humanos, que somos de isolar, de criar espírito de diferença e às vezes de indiferença, possa cair por terra todo esse tempo de isolamento e nós possamos renascer como uma grande comunidade, reunida e unida na força do amor. É assim, o Pentecostes aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família e em toda a nossa igreja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela graça e a unção do Espírito Santo, que desce sobre nós e nos faz capaz de perdoar uns aos outros, que faz-nos capaz de congregar, unir, fortalecer e juntar e não dispersar. Venha sobre cada um de nós a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de todos nós. Paz e bem, fique na alegria do Senhor. Feliz Pentecostes.
Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.